Chegamos ao 11º episódio da série Atitude Pro e a terceira parte em que lidaremos com os relacionamentos profissionais. Como já vimos, a atitude profissional é expressa por nossas intenções, por nossas ações e por nossas interações. A intencionalidade é a característica fundamental da atitude profissional. Em nossas ações, é dela que deriva a proatividade. A partir deste episódio, veremos como se manifesta a intencionalidade em nossas interações profissionais e começaremos por entender o que significa networking. Continue conosco. A primeira coisa a afirmarmos a respeito de relacionamentos profissionais é que relacionamento dá trabalho. E isso é em dois sentidos. Relacionamento é uma atividade trabalhosa. Não é algo que façamos de maneira tranquila e sem intenção. Não é algo que simplesmente acontece. Relacionamento é algo que dá trabalho. Mas também relacionamento é algo que oportuniza trabalho. No meio dos relacionamentos, é a partir dos relacionamentos que desenvolvemos, e é por causa dos relacionamentos que nós, de fato, encontramos oportunidades para trabalhar, para servir outros, para gerar valor. Quando estamos falando de relacionamentos, nós nos referimos a pessoas e não apenas a contatos. Nós falamos a respeito de conhecimento e não apenas dados. Nós tratamos de contribuição, de oferta de valor, e não apenas de dinheiro. Nós nos referimos a relacionamento pessoal e não apenas a transações comerciais. Então, vamos entender o que é networking. Quando usamos palavras, precisamos entender o que elas significam. E não importa muito se as palavras que utilizamos são palavras da nossa própria língua ou se são palavras importadas de outros idiomas. No caso da palavra networking, ela não é uma palavra com fácil tradução em português. Mas se tivéssemos que traduzi-la, ela se refere à rede de relacionamentos. Mas isso é só uma parte desta palavra. Tem que ver com network. Mas networking é algo como usarmos a palavra como se fosse um verbo. Como se nós disséssemos algo como relacionar ou redar. Tem que ver com fazer uma atividade, exercer uma atividade, ser intencional em algo. Então, networking é uma palavra que tem, como nós podemos observar, 3 partes. A primeira parte dela é net. Net se refere à rede. É a palavra para a rede. É a palavra presente, por exemplo, em internet. E em muitas outras composições. No nosso caso, estamos falando de relacionamentos em formato de rede. O que significa isso? Significa que quando nós nos deparamos com uma pessoa e nos relacionamos com uma pessoa, nós precisamos levar em consideração, como já falamos lá atrás, não apenas a sua posição e o seu papel, como nós vimos lá quando estávamos falando a respeito de inteligência organizacional, mas também as suas conexões. Uma pessoa com quem nós nos relacionamos não se relaciona apenas conosco,
ela faz parte de uma rede de relacionamentos. Então, quando nós estamos falando de networking, estamos falando de reconhecer nos nossos relacionamentos pessoas que têm conexão conosco, mas também têm dezenas, centenas de outras conexões. E todas essas conexões, de alguma maneira, impactam a pessoa com quem nós nos relacionamos e, de alguma maneira, nos impactam. Reconhecer não apenas a pessoa individual com quem nós estamos nos relacionando, mas reconhecer toda a rede em que nós estamos inseridos é fundamental quando estamos pensando em networking. Reconhecer-nos como parte de uma rede, mas não qualquer rede. Não basta também reconhecermos as pessoas com base na sua posição, no seu papel ou nas suas conexões. É preciso conhecer um pouco melhor as pessoas naquilo que elas podem oferecer como contribuição. Então, quando estabelecemos relacionamentos profissionais, nós precisamos estar atentos para pelo menos 3 características de uma pessoa. O pessoal de recursos humanos, ligado a desenvolvimento profissional, treinamento, etc., trabalha com um acrônimo que se chama CHA. Ele é composto dessas 3 letras, CHA, que são as iniciais de conhecimentos, isto é, o que uma pessoa sabe, habilidades, que consiste naquilo que a pessoa sabe fazer, não apenas o que ela sabe, o que ela tem na sua mente de conhecimento, de informação, mas aquilo que ela sabe fazer, as suas habilidades. E, em terceiro lugar, as suas atitudes, que é do que nós estamos tratando aqui. Estamos tratando daquela parte das competências profissionais que é ética, a parte das atitudes. Nós estamos falando disso já há 11 episódios, contando com hoje. Então, quando pensamos nos nossos relacionamentos, na nossa rede de relacionamentos, nas pessoas com as quais estamos conectados, precisamos pensar nelas em termos da posição que ocupam, do papel que desempenham, das conexões que elas possuem e da contribuição em termos de conhecimento, em termos de habilidades e em termos de atitudes. É disso que estamos falando quando falamos de net, de reconhecer-nos como parte de uma rede de relacionamentos interpessoais. Mas não se trata de qualquer relacionamento. O fato de você conhecer muito bem o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, não faz com que ele pertença à sua rede de relacionamentos. Aquele sobrinho com quem você compartilha o churrasco no final de semana não faz parte do seu networking necessariamente. Não é apenas uma rede de relacionamentos, mas é uma rede de relacionamentos de trabalho, work. É rede de relacionamentos profissionais. Tem que ver com as conexões formadas para atender a necessidade de clientes, para gerar valor para clientes. A expressão no client, no job define bem isso. Não estamos falando de trabalho se não tivermos em mente um cliente. É a geração de valor para clientes que define que os nossos relacionamentos são um network, uma rede de trabalho, uma rede profissional. Devemos ter sempre em consideração que a atitude profissional que está por trás e que explica e limita, mas também informa os nossos relacionamentos e forma os nossos relacionamentos profissionais.
é uma atitude voltada, centrada, focada na geração de valor para clientes. É isso que define o que é um relacionamento profissional. É isso que define quem está na sua rede de relacionamentos profissionais. Uma porção de conexões no LinkedIn, ou em qualquer rede social, mas o LinkedIn é uma rede profissional, 2.000 conexões no LinkedIn não significam que você tem 2.000 pessoas na sua rede de relacionamentos profissionais. A maior parte dessas pessoas você nunca viu, nem com quem você nunca conversou com elas. Não existe nenhuma atividade colaborativa no sentido de gerar valor para os clientes delas ou para os seus. São apenas um contato. Os seus contatos do Google, 800 ou 6.000, não importa. Não são todos eles parte do seu networking. O seu network é formado daqueles relacionamentos em rede, daquelas conexões que são motivo e são insumo para a geração de valor para seus clientes. Por último, a partícula in. Se essa palavra fosse uma palavra portuguesa, provavelmente essa partícula seria substituída por ar, ou er, ou ir, as desinências verbais. Networking significa uma ação. Transforma a palavra network num verbo. Designa uma atividade. Networking é uma atividade. Necessariamente, ela é intencional porque nós estamos nos referindo a uma atitude profissional. E já vimos e repetimos muitas vezes que a atitude profissional sempre demanda intencionalidade. Em português, nós podemos relacionar as ações de networking com alguns verbos, provavelmente muitos mais do que esses que nós estamos listando aqui. Encontrar, ouvir, extremamente importante. Falar, absolutamente necessário. Ajudar, é isso que se chama gerar valor para clientes. Divulgar, agradecer. Esses são verbos que correspondem à ação que nós chamamos networking, a atividade que nós chamamos networking. São atos intencionais, coisas que fazemos como atividade programada, agendada. Pode acontecer de muitas maneiras e em muitos lugares, provavelmente em todos os lugares possíveis. Você pode fazer networking em casa, na rua, em festas, jogando futebol, jogando golfe. Golfe é o esporte do networking por excelência, especialmente para executivos, altos executivos, etc. É um jogo reconhecido como um jogo para fazer negócios. Dificilmente ele teria muito mais graça do que para essa finalidade. Mas a qualquer lugar, qualquer ambiente, é possível fazer networking. Como vocês veem nesse slide, do meu ponto de vista, não tem nenhum jeito melhor de fazer networking do que tomando café. Aparece 3, 4 vezes essa palavra aqui. Nenhuma outra aparece tanto. Porque eu valorizo tomar café. É assim que eu converso, é assim que eu ouço, é assim que eu falo com pessoas. Mas pode acontecer em qualquer lugar. Quando nós estamos focados em gerar valor para clientes, todo o relacionamento que desenvolvemos no nível profissional é um relacionamento
que tem esse objetivo, e ele pode acontecer em qualquer lugar. Nós podemos descobrir possibilidades de contribuir, podemos descobrir contribuições que podemos receber de outros, de muitas maneiras e em muitos lugares, se nós estamos focados na geração de valor para nossos clientes. Uma conversa no ônibus, uma conversa no Uber, no táxi, uma conversa no avião, mas também uma reunião pré-agendada com 1 mês e meio de antecedência. De qualquer maneira, networking é algo que implica nossa capacidade de perceber as conexões que fazemos ou as conexões que são feitas por outros conosco, como oportunidades para a geração de valor. É isso que faz do networking uma ação intencional. E é por isso que networking é uma atividade necessária, demandada, por uma atitude que seja profissional, ou seja, que seja intencional, que tenha intenção clara, focada na geração de valor para clientes, para o mercado e, no fim das contas, para a sociedade como um todo. Por hoje é só. Nos próximos episódios, continuaremos a refletir sobre os relacionamentos profissionais, nossas interações intencionais, e veremos como nossa capacidade de colaborar e obter colaboração depende de termos clareza a respeito de nossas intenções e a respeito das intenções de outros profissionais e organizações. Uma boa semana e até lá, se Deus quiser.